Ela foi enterrada com o rosto coberto por um véu de linho e pétalas secas. Mas o detalhe que parou a vila foi outro. Sua testa havia sido arrancada com cera quente dias antes da morte. A explicação oficial: ela queria parecer mais bonita. No mundo medieval, ser bela era um jogo perigoso. Às vezes, mais cruel que a guerra, mais venenoso que a peste. Nesta noite, eu vou te levar para dentro dos espelhos partidos da Idade Média, onde a vaidade dormia com o medo, e os padrões de beleza carregavam um cheiro de sangue, incenso e arsênico. Então, acenda sua vela imaginária. Deite-se como quem espera um segredo e prepare-se para uma viagem entre véus, venenos e vaidades esquecidas. Se essa história já te prendeu nos primeiros segundos, se inscreve no canal, deixa o like para espalhar essas sombras e comenta aqui embaixo. De onde você está ouvindo essa história hoje? Ela foi encontrada no chão frio da capela, os cabelos desfeitos, o corpo enfaixado num vestido que parecia mais um instrumento de tortura. Na mão esquerda, um espelho rachado. Na direita, uma mecha do próprio cabelo, queimada. Ao redor do pescoço, marcas de cinta apertada. Foi assim que morreu Elinor de Brienne, a mulher mais bela da cidade e a mais vigiada. Dizem que Elinor era linda demais para o próprio bem. Num tempo em que um elogio podia virar sentença, ser admirada era uma maldição com perfume de rosa e gosto de fel. Mas antes da morte, houve o encantamento. Um espelho novo, um vestido azul claro e um olhar de quem acreditava que beleza era bênção. Pobre Elinor. Não sabia que a Idade Média não perdoava vaidades. Vamos voltar umas semanas no tempo, como quem rebobina uma fita amaldiçoada. Elinor era filha de um alfaiate e de uma mulher que rezava mais do que respirava. Cresceu ouvindo que mulher bonita devia se esconder, ou se casar antes que a fogueira a escolhesse. Mas o problema é que Elinor era bonita demais para fingir que não era. Na vila, diziam que a luz do sol batia diferente nela. Um raio a mais, um tom de pele que lembrava vela derretida. Tinha os dentes alinhados, um milagre para o século XIII, e uma pele tão clara que os monges achavam que ela dormia em água benta. Só que beleza, naquela época, era igual a dívida. Todo mundo via, mas poucos sabiam o preço. As mulheres a evitavam. Os homens tropeçavam só de vê-la. E o padre? Bem, o padre dizia que a beleza era uma distração enviada por Lúcifer. Elinor ouvia tudo em silêncio, mas por dentro, sonhava em ser vista como uma musa dos vitrais, não como um pecado ambulante. Ela só queria brilhar. E em 1294, esse desejo era perigoso como carregar um punhal na cintura. Quando surgiu a chance de posar para um artista local, um velho que fazia afrescos para igrejas, ela aceitou. Ingênua. A beleza no papel virou boato, o boato virou inveja e a inveja virou veneno. Literalmente. Colocaram ervas na sopa dela. Cortaram suas roupas em praça pública. Diziam que ela seduzia homens com o olhar, que fazia pactos com espelhos. O espelho foi o começo do fim. Uma amiga lhe deu de presente, dizendo que toda mulher merecia se ver de verdade ao menos uma vez. Elinor passou a se admirar antes de dormir, como se aquilo fosse oração. Mas, no vilarejo, esse gesto virou escândalo. Diziam que o espelho refletia o demônio, e que quem olhasse demais, acabava se vendo por dentro. Na noite da tragédia, ela foi vista caminhando para a capela descalça, com os cabelos soltos e um olhar calmo demais. Alguns dizem que ia rezar, outros que ia se despedir. Mas quando a encontraram, o espelho estava quebrado, e a vaidade dela, exorcizada à força. Na Idade Média, beleza em excesso era como fogo fora da lareira. Todo mundo admirava de longe, mas ninguém deixava aceso por muito tempo. A história de Elinor virou lenda. Dizem que seu espírito ainda aparece em vilarejos, buscando um espelho inteiro. Ou talvez, só tentando entender por que o que a fazia especial foi justamente o que a condenou. Ironia medieval. Morrer por aquilo que os outros invejam. Se isso te lembrou alguém que já sofreu por ser demais, comenta. A beleza me feriu também. Agora, vamos seguir, porque essa história está só começando. No próximo tópico, vamos falar sobre um padrão de beleza tão absurdo, que parecia ter sido desenhado por um vampiro. Ela desmaiou na frente da corte. Pálida como vela,
os lábios azulados, as mãos geladas. Enquanto a rainha mandava buscar água com vinagre, uma das damas cochichou. Ela está perfeita. O desmaio não era doença, era tendência. Quanto mais perto da aparência de um cadáver, mais bela era a donzela. Ser viva era detalhe. O importante era parecer etérea. Na Idade Média não bastava ser bonita, era preciso parecer frágil, intocada, quase invisível. E o ápice da beleza feminina era ter uma pele tão branca que deixasse dúvida se ainda havia sangue correndo por baixo. A palidez era status. Sol no rosto, pecado, bronzeado, coisa de camponesa. A nobreza queria parecer feita de cera e lágrimas. Para alcançar esse brilho de túmulo, mulheres evitavam o sol como se fosse peste. Usavam chapéus gigantescos, véus intermináveis e ficavam dentro de casa mais tempo que o próprio padre. Algumas passavam farinha no rosto, outras, cal. E as mais ousadas, passavam chumbo branco que corroía a pele aos poucos. Mas fazer o quê? O preço da perfeição. Pele branca não era só charme, era prova social. Dizia ao mundo que você era rica o suficiente para nunca trabalhar, nunca suar, nunca precisar sair de casa. A pele virava currículo e o rosto, um outdoor de pureza. Era como ter um feed do Instagram medieval, só que com veneno no lugar de filtro. O mais insano é que o ideal de palidez era tão valorizado que até desmaiar virou moda. As mulheres usavam espartilhos tão apertados que mal conseguiam respirar. E quando caíam no chão, sem ar e sem cor, eram aclamadas como flores delicadas. A beleza estava literalmente na beira do colapso. Mais pálida, mais perfeita. Claro que os homens não desmaiavam, mas elogiavam. Como se quisessem uma esposa que parecesse uma aparição e não um ser humano. Um tipo de necrofilia social, mascarada de romantismo. Quanto mais você parecia um fantasma, mais chances tinha de casar com um senhor de terras e impostos atrasados. Mas havia um detalhe sórdido por trás disso tudo. O medo da peste. Pele clara também significava pele limpa, livre das manchas que a doença trazia. A obsessão pela palidez era um jeito disfarçado de escapar do pânico coletivo. Só que, em vez de cuidar da saúde, as mulheres lambuzavam o rosto com toxinas. Inteligente, né? E como sempre, havia aquelas que exageravam. Usavam ventosas no rosto para puxar o sangue para longe da pele. Outras colocavam sanguessugas nas bochechas. Tudo para manter o branco sepulcral. O que elas não sabiam é que esse visual de anjo pálido ia cobrar caro com o tempo. Dentes podres, pele necrosada e uma morte lenta. Mais elegante. No fim, a palidez virou símbolo de status e sofrimento. Uma mulher podia estar à beira da morte, mas se parecesse uma estátua de mármore, estava dentro do padrão. Literalmente. Hoje, a gente fala em glow skin. Lá, era funeral skin. Um padrão que trocava a vida pelo visual. Bem-vindo ao verdadeiro efeito mate. E se você achava que isso era o auge da insanidade estética, espera até descobrir o que elas faziam com os próprios cabelos. Ela chorava em silêncio, sentada no topo da torre, enquanto o cheiro de amônia queimava suas narinas. À sua volta, potes de barro com urina envelhecida, limões cortados e uma escova feita de ossos. O cabelo começava a clarear, junto com a paciência. Mas desistir? Nunca. Afinal, tornar-se loira era um ato de fé. Fé no absurdo. Fé na beleza medieval. Loiras sempre foram cobiçadas. Mas na Idade Média, o loiro não era só um charme. Era um símbolo de pureza celestial. Maria, a mãe de Jesus nas pinturas, costumava ser retratada com cabelos dourados. E se a mãe de Deus tinha luz na cabeça, todas queriam seguir o exemplo. Mesmo que o caminho fosse por um beco químico sem saída. O problema? A maioria das mulheres europeias tinha cabelos castanhos, escuros ou avermelhados. Loiras naturais eram raras. E como a genética não colaborava, elas resolveram pedir ajuda a misturas caseiras. Misturas que fariam qualquer salão moderno pedir demissão. Estamos falando de urina humana fermentada. Sim, você leu certo. Urina era o queridinho da estética medieval. As damas usavam a própria, ou mandavam servos coletarem de cavalos. Misturavam com ervas, vinho azedo, limão e deixavam o condicionador descansar sob o sol por dias. Depois, aplicavam aquilo na cabeça como se fosse um ritual de iniciação para a bruxaria capilar.
Os cabelos eram penteados com escovas feitas de crina, aplicando camadas generosas da mistura até parecer que estavam marinando o próprio couro cabeludo. Depois, vinham os banhos de sol, com a cabeça coberta por panos brancos. Isso tudo podia levar dias. E o cheiro? Bom, era uma mistura de mercado de peixe com arrependimento. Algumas acrescentavam vinagre, outras azeite de lampião. E para as mais ousadas, havia receitas com enxofre. Se desse certo, o cabelo ganhava tons dourados. Se desse errado, caía. Mas tudo bem, havia perucas de palha para disfarçar. E quando nem isso salvava, diziam que a queda era culpa de maus espíritos. Fácil culpar o invisível. Os homens, claro, adoravam. Afinal, não eram eles que ficavam com o couro cabeludo corroído. Eles só queriam a donzela de cabelo dourado para exibir como troféu. O problema é que a mesma mulher que clareava os fios com urina tinha que esconder o cheiro com flores secas e manter a pose como se estivesse perfumada pela natureza. Mas por trás da loirice havia uma coisa ainda mais profunda: competição. As mulheres disputavam atenção, status, casamentos. Ser loira era como ter o selo Premium no Tinder medieval. O que mudava era o método. Nada de filtro digital. Só alquimia, suor e um pouquinho de desespero social. No fim, poucas atingiam o tom perfeito. A maioria ficava com um loiro pastel de feira, desbotado e quebradiço. Mas mesmo assim, sorriam para os vitrais das igrejas, imaginando que pareciam santas. O que elas não sabiam é que os santos também estavam cansados desse cheiro. E se você pensa que já viu exagero suficiente, se prepara. Porque no próximo tópico, vamos explorar como arrancar o próprio cabelo da testa era considerado um gesto de beleza refinada. Ela estava sentada em frente ao espelho, com os olhos fixos no reflexo e a respiração contida. Uma serva se aproximou com a pinça de ferro em brasa. Uma a uma, os fios da linha do cabelo foram arrancados, até que sua testa parecesse uma parede branca, lisa, infinita. Ela chorava, mas não de dor. Chorava porque, enfim, estava linda. Acredite, na Idade Média, a testa era o novo decote. Esqueça os olhos, os lábios, o sorriso. O que ditava o nível de nobreza e sofisticação era o tamanho da testa. Quanto maior, mais elegante. O ideal era ter um espaço tão vasto entre a sobrancelha e o couro cabeludo que desse para projetar uma missa. Para alcançar esse padrão de iluminação craniana, as mulheres usavam métodos que fariam qualquer salão de beleza atual fechar por trauma coletivo. O mais popular? A depilação da linha frontal do cabelo. A pinça, com cera quente, ou até com navalha de bronze. Tudo para ampliar o cenário da alma, como diziam os poetas. E não era só a linha do cabelo não. As sobrancelhas também sofriam. Muitas mulheres raspavam completamente ou desenhavam novas mais acima, com carvão ou sangue de pombo. Algumas até removiam os cílios, porque olhos pelados deixavam o rosto mais etéreo. O conceito era: quanto mais cara de estátua, melhor. Esses procedimentos, claro, não eram nada higiênicos. Infecções, calvície precoce e cicatrizes permanentes eram prêmios secundários. Mas o desejo de parecer nobre superava qualquer dor. Afinal, uma testa imensa era vista como símbolo de inteligência, espiritualidade e classe. Basicamente, uma selfie divina. Há relatos de mulheres que recitavam salmos enquanto arrancavam fios de cabelo, como se o sofrimento estético fosse uma forma de purificação. A beleza se confundia com penitência. E quanto mais aguda a dor, mais doce o elogio. Um elogio que, aliás, vinha sempre carregado de tensão. Ser bonita demais podia custar caro. Enquanto isso, os homens só precisavam manter a testa limpa e o cabelo oleoso. Nada de arrancar fios com ferro quente. No máximo, uma coroa mal colocada e um banho a cada eclipse. A simetria do sofrimento nunca foi muito popular entre os sexos. Em festas e cerimônias, as mulheres exibiam suas testas como troféus. Era comum ouvir comentários como: "Olha que fronte majestosa", ou "Essa testa parece altar de catedral". Sim, vivíamos num mundo onde chamarem sua cara de fachada de igreja era um elogio carinhoso. Mas havia quem se arrependesse. Mulheres que depilaram tanto a testa que perderam o cabelo permanentemente. Algumas usavam véus para esconder o estrago.
Outras culpavam o demônio. E assim, o padrão de beleza virava maldição disfarçada de fé. E se você acha que arrancar cabelo da própria testa já é absurdo o suficiente, segura essa. No próximo tópico, vamos mergulhar nos bastidores fedidos dos perfumes medievais, onde o cheiro de flor vinha embalado com gordura e decomposição. O salão estava lotado. Nobres dançavam sob tochas, damas sussurravam, o vinho escorria em gargalhadas. Mas então, o cheiro chegou. Um misto de incenso queimado, animal molhado e alecrim fermentado. Todos olharam para Lady Amélia, que sorria, pleníssima. A causa? Seu novo perfume, Mistério Sagrado número 3. Uma combinação medieval de gordura de cabra, flores secas e essência de dúvida moral. Na Idade Média, tomar banho regularmente era considerado, no mínimo, estranho. Alguns diziam que abria os poros para demônios entrarem. Outros só não tinham tempo, ou água potável. Mas uma coisa era certa: ninguém queria parecer sujo. E é aí que entram os perfumes medievais, essas poções milagrosas que tentavam esconder o inevitável. Perfume, no entanto, era artigo de luxo. Não se encontrava numa prateleira com etiqueta rosa e nome francês. Eram feitos artesanalmente, com métodos mais próximos da feitiçaria do que da perfumaria. Usava-se gordura animal como base, de porco, cabra, até lebre. Depois vinham flores, ervas, incensos de igreja e uma pitada de "por favor, não me desmaie". Os mais caros tinham almíscar, retirado das glândulas de veados. Sim, glândulas. Um suor afrodisíaco, segundo acreditavam. Outros usavam âmbar gris, um vômito de baleia fossilizado. E quem não podia pagar? Misturava vinho vencido com cascas de laranja, cravo e fé. Muita fé. Aplicar perfume era um evento. Usava-se pedaços de tecido perfumado pendurados no pescoço, entre os seios ou costurados nas mangas. E o resultado era curioso. Era como se uma pessoa carregasse o altar da catedral e o estábulo do castelo ao mesmo tempo. Um buquê aromático de penitência com suor. Algumas mulheres acreditavam que os perfumes atraíam anjos ou afastavam pragas. Outras só queriam esconder o cheiro dos espartilhos mofados. E quando o perfume era muito forte, dizia-se que a alma da pessoa estava tentando sair pelo nariz, ou que ela escondia segredos. E ninguém queria ser a dama do segredo perfumado. Nos conventos, as freiras faziam seus próprios óleos com rosas, lavanda e urina destilada. Sim, de novo ela. A diva amarela medieval. Diziam que ajudava na fixação. O cheiro? Uma mistura de santidade com desespero. Mas como ninguém se cheirava de verdade, apenas fingia. Tudo era aceito com um aceno e um suspiro. E claro, existiam os perfumes do pecado. Fragrâncias picantes, usadas em encontros secretos, feitas com canela, mirra e vinho doce. Diziam que esse aroma confundia os homens e fazia monges sonharem com esposas. Era o Chanel no 5 da perdição. Um aroma que escorria pelas noites silenciosas com promessas indecentes. O mais trágico é que muitos desses ingredientes causavam alergias, queimaduras ou náuseas. Mas quem ligava? O importante era parecer perfumada, mesmo que parecesse o altar de uma missa esquecida. O cheiro era social, não sensorial. O nariz sofria, mas a reputação agradecia. E se você achou isso bizarro, no próximo tópico, a coisa aperta. Literalmente. Vamos mergulhar nas roupas da época, que mais pareciam armadilhas medievais com cetim. Quando encontraram o corpo de Lady Isolde, ela estava com o vestido inteiro, mas os ossos das costelas haviam se partido. A causa? Um espartilho amarrado por dentro com corda de cânhamo. Diziam que era o traje da perfeição. Na verdade, era só a embalagem de uma tortura. Ela morreu elegante, com a postura perfeita, e completamente sufocada. A roupa na Idade Média não era só vestimenta. Era armadura social, símbolo de status, e muitas vezes, instrumento de punição estética. O corpo não podia apenas ser bonito. Tinha que parecer contido, moldado, sacrificado. Como uma escultura feita de carne, suor e pontos apertados. A vaidade medieval vinha costurada à mão, com dor. Vestidos eram longos, pesados e estruturados para esconder curvas, ou forjar outras.
Tecidos grossos, mangas bufantes e cinturas apertadas criavam a ilusão de uma silhueta idealizada. A mulher se tornava um monumento portátil, um vitral ambulante de rigidez e decoro. Quanto mais difícil de andar, mais nobre parecia ser. O corset, ou seus equivalentes primitivos, era o vilão favorito. Amarrado com força descomunal, empurrava as costelas para dentro, levantava os seios e deixava a respiração como último plano. Comer era arriscado. Sorrir, impossível. Mas ficar reta como um quadro flamengo, isso sim era sucesso. As roupas masculinas também tinham suas loucuras. Túnicas justas, calças coladas com cordões e suspensórios internos. Alguns nobres usavam enchimentos para parecerem mais viris, outros apostavam em codepieces, bolsas acolchoadas na virilha, verdadeiras bolsas Gucci da masculinidade medieval. Mas o mais insano é que quanto mais desconfortável era a roupa, mais ela era admirada. Havia vestidos com estruturas de arame. Outros exigiam 2 criadas para vestir. Era como usar um castelo em miniatura, sem escadas, sem saída. Roupas não eram funcionais. Eram espetáculos de obediência ao padrão. E por baixo dos panos, nada de conforto. Havia cintos com espinhos internos, sim, para lembrar que o desejo era pecado. Cintas de castidade simbólicas e, em casos extremos, lingerie feita de couro. O corpo era uma penitência coberta de linho e promessas. O prazer de vestir vinha sempre com a culpa costurada. Nos bailes, as mulheres flutuavam como fantasmas rebuscados, e os homens competiam em camadas. Era um carnaval de opressões silenciosas. Quem desmaiava primeiro era elogiada. Quem andava com naturalidade era considerada vulgar. O traje ideal era o que transformava a gente em arte estática. Claro, só a elite vestia assim. Camponesas usavam o que podiam, com tecidos grosseiros e práticos. E mesmo assim, eram julgadas. Se se arrumavam demais, eram chamadas de prostitutas. Se arrumavam de menos, de porcas. O equilíbrio era impossível. A roupa certa estava sempre no corpo errado. E mesmo com tudo isso, havia quem sorrisse. Mulheres que se olhavam no reflexo da água e diziam: "Hoje estou bela como uma mártir." A roupa era o altar do sacrifício estético, e o corpo, a oferenda diária. No próximo tópico, vamos subir um degrau na insanidade: o sorriso. Ou melhor, a arte medieval de esconder os dentes como se fossem crimes. Na tapeçaria que decorava o castelo, todas as damas sorriam, com a boca fechada. E quando a jovem Adelise mostrou os dentes durante o jantar, houve silêncio. O duque pigarreou. A rainha franziu o senho. Um padre foi chamado para benzer o local. Mostrar os dentes em público era quase um ato de heresia. Rir, então? Só se fosse para dentro. Na Idade Média, o sorriso era um problema. Uma boca escancarada era sinônimo de vulgaridade. Gargalhar era considerado coisa de serviçal bêbado ou de bruxa possuída. A beleza respeitável vinha com lábios cerrados, olhos submissos e dentes invisíveis. O ideal era parecer melancólica, contemplativa, sempre à beira de um poema trágico. Parte disso vinha da religião. Mostrar os dentes era visto como vaidade e exibicionismo. Rir alto era falta de modéstia. Até Jesus, nas imagens da época, raramente aparecia sorrindo. E se até o Filho de Deus mantinha o semblante sério, quem era você para dar risada no meio da missa? A beleza aqui era contemplação silenciosa. Mas havia outro motivo para tanto recato. Os dentes eram um caos. Sem escovas, fio dental ou dentistas confiáveis, a maioria das pessoas tinha a arcada parecida com um campo de batalha. Dentes tortos, escuros, faltando, ou com infecções que fariam qualquer um fechar a boca por precaução, ou vergonha. Mulheres da elite tentavam disfarçar. Mas a pasta de dente da época era feita de cinzas, casca de ovo triturada e vinho velho. Em alguns lugares, mastigava-se carvão ou folhas amargas para limpar a boca. O gosto? Um mix de desespero com musgo de estábulo. E o efeito era... bom, digamos que ninguém voltava a sorrir por prazer. E mesmo as poucas que tinham dentes decentes, escondiam. Porque o padrão dizia que mulher bonita não ria. No máximo, suspirava. No máximo do máximo, sorria com os olhos.
O rosto ideal era neutro, como se cada emoção tivesse que passar por censura papal antes de ser exibida em público. Os artistas da época também reforçavam isso. Nas pinturas, as damas sempre apareciam com a boca pequena, delicada, fechada. Quem sorria? Os demônios. As figuras tentadoras, as prostitutas. A risada era associada ao descontrole, e o descontrole ao pecado. Logo, sorrir em público era quase um striptease espiritual. Algumas mulheres usavam véus para cobrir parcialmente a boca. Outras treinavam frente ao espelho para sorrir com modéstia. Havia até boatos de que mordiscar os lábios era sinal de bruxaria. A boca virou um campo minado, um detalhe perigoso no rosto de quem só queria parecer bonita e viva, sem parecer viva demais. Mesmo nas festas, onde teoricamente havia liberdade, o sorriso vinha com moderação. E era sempre acompanhado de um olhar baixo, como quem pedia perdão por estar feliz. A repressão estética era tão grande que o riso espontâneo virou suspeita. Quem ria muito era vigiado, e quem ria pouco estava no padrão. Hoje falamos de sorrisos perfeitos, clareamento e aparelho. Na Idade Média, o ideal era simples: boca fechada, alma salva. No próximo tópico, vamos descobrir como até sardas, pintas e rubores naturais podiam ser interpretados como sinais do demônio. Quando Marguerite apareceu na praça central com o rosto manchado de sol, todos se entreolharam. O padre fechou o livro. As damas puxaram os véus. Um homem gritou, marcada pelo demônio, e atirou uma maçã podre. Tudo por causa de sardas. Pequenas pintas nas bochechas, suficientes para colocá-la sob julgamento. E ela só queria pegar lenha. Na Idade Média, a pele branca era sinônimo de pureza, nobreza e controle divino. Qualquer manchinha fora do script era suspeita. Sardas, pintas, sinais de nascença ou rubor facial eram lidos como interferência sobrenatural. Era como se Deus usasse o rosto da mulher como tela, e qualquer rabisco virasse suspeita de pacto com o inferno. As sardas, em especial, eram temidas. Como apareciam com o sol, e o sol era associado à vida camponesa, eram vistas como marcas do povo sujo. Mas também circulava a ideia de que sardas revelavam uma alma indomável, uma mulher de desejos ocultos. E na cabeça dos inquisidores, desejo era quase sinônimo de feitiçaria. Pintas em locais estratégicos, ombro, costas, virilha, podiam ser interpretadas como selos demoníacos. Algumas mulheres foram literalmente despidas em julgamentos para localizar o sinal da besta, e se encontravam uma pinta escura. Pronto. Era o carimbo do capeta. A beleza natural era vista como uma ameaça ao controle religioso. E o rubor? Coisa de mulher excitada. Mulheres com bochechas naturalmente rosadas precisavam se cobrir mais. Diziam que esse calor de sangue era o prelúdio da perdição. Não por acaso, muitas usavam pó branco para apagar o rosto, literalmente apagar traços da própria humanidade. Quanto mais pálida, mais santa. Ou pelo menos, mais segura. O medo era tanto que surgiram receitas para limpar a pele das marcas do pecado. Misturas com vinagre, urina, sim, de novo, casca de árvore e seiva de figueira. Algumas ferviam mel com sangue de cordeiro. Outras usavam ácido de frutas. Tudo para apagar as pintas, e as acusações junto com elas. Mas havia contradições. Os artistas da corte às vezes retratavam mulheres com sardas suaves, para dar realismo e delicadeza. Só que isso só era aceito em quadros. Na vida real, sardas demais significavam banimento social, perseguição ou fogueira. A beleza aceitável era só a que cabia na moldura da moral. Mesmo os homens não escapavam. Um sinal na mão podia indicar mão de ladrão. Uma mancha no pescoço? Beijo do diabo. Era um jogo de paranoia estética onde ninguém ganhava, apenas fingia não estar perdendo. A pele virou terreno sagrado e suspeito. E a menor imperfeição, uma ameaça à alma. Algumas mulheres escondiam suas marcas com cabelos, véus ou maquiagem caseira. Outras, mais corajosas, as deixavam à mostra e eram chamadas de feiticeiras, provocadoras, selvagens. Mas no fim, todas sabiam que bastava um olhar enviesado para virar lenda. Ou cadáver. E se você acha que isso é exagero, respira fundo. Porque no próximo tópico,
vamos falar das maquiagens medievais. E como o segredo para uma pele perfeita era, ironicamente, o veneno. Ela aplicava o pó lentamente, olhando o reflexo turvo na água parada. A cada camada, seu rosto ganhava a palidez de uma santa, ou de um cadáver. O blush, vinho com ferrugem. A base, chumbo puro. Quando terminou, parecia uma estátua renascentista, imóvel, intocável, venenosa. No dia seguinte, desmaiou durante a missa. O diagnóstico? Vaidade mortal. Na Idade Média, maquiagem era mais do que vaidade. Era sobrevivência estética. O objetivo? Esconder as marcas da fome, da doença e do tempo. O rosto precisava parecer fresco, santo e inalcançável. Mas sem YouTube, sem base líquida vegana e sem teste de dermatologista, o que restava era a alquimia da insanidade. As mulheres usavam pó de chumbo branco para clarear a pele. E não era metáfora, era chumbo mesmo. Esse pó, aplicado em camadas, dava à pele um brilho angelical e silenciosamente intoxicava o corpo. Com o tempo, causava queda de cabelo, tremores, feridas e, em muitos casos, morte. Mas a beleza era eterna. Já a dona dela, para dar cor às bochechas, usava-se vinho azedo, sangue animal ou mercúrio com açafrão. Os lábios eram tingidos com cinábrio, um mineral lindo, vermelho vibrante e altamente tóxico. Cada batidinha no lábio era um flerte com a sepultura. Mas quem se importava? A morte não era tão assustadora quanto parecer feia no domingo da colheita. Os olhos também tinham seus segredos obscuros. Algumas mulheres aplicavam belladonna, uma planta alucinógena, nos olhos para dilatar as pupilas. Isso dava um olhar mais sedutor, mais perdido em contemplação. O efeito colateral? Visão turva, dor, cegueira e, às vezes, um breve encontro com a própria alma saindo pelo nariz. Para completar o look, os dentes eram esfregados com carvão, vinagre e urtiga. As unhas, polidas com pó de tijolo ou cinzas de vela. E o perfume final vinha com gotinhas de essência, que você já sabe, envolvia urina, gordura e a alma de algum animal azarado. A maquiagem era um ritual de embelezamento e autoenvenenamento. Havia até manuais com receitas. Alguns escritos por monges que, entre orações e paranoia, sabiam tudo sobre embelezamento da carne pecadora. Outros vinham de bruxas, curandeiras ou mulheres que aprenderam pela dor. A vaidade era uma ciência oculta, transmitida no silêncio das tapeçarias e nos espelhos rachados. Claro, tudo isso tinha um preço. E não era só físico. Mulheres muito maquiadas eram vistas com desconfiança. Afinal, se ela precisava se pintar tanto assim, talvez estivesse escondendo algo mais que olheiras. Talvez um pacto, talvez um amante, talvez inteligência, o que era ainda mais perigoso. No fim, a maquiagem não era só enfeite. Era proteção, rebeldia, armadura e armadilha. Um rosto bonito podia abrir portas ou acender fogueiras. E quem ousava se pintar demais precisava estar pronta para morrer linda, ou pelo menos parecer bela no velório. No próximo tópico, vamos descer das torres e entrar nas vielas, onde a beleza natural das camponesas era desejada em segredo e condenada em público. Ela colhia maçãs com a saia suja de barro e o rosto corado de sol, os braços fortes, o sorriso fácil, os cabelos desgrenhados pelo vento. E mesmo assim, ou talvez por isso, o filho do senhor feudal parou o cavalo só para olhar. Aquilo não era beleza permitida. Era selvagem demais, viva demais, verdadeira demais. Em outras palavras, perigosa. Enquanto as nobres passavam horas entre perfumes e pinças, as camponesas viviam a beleza que ninguém podia confessar. Pele dourada do sol, músculos torneados de carregar água, cabelos naturalmente volumosos e cheios de poeira. Era um charme bruto, cru, honesto, mas como tudo que é autêntico, assustava. Os homens desejavam, as mulheres da elite temiam, a igreja condenava, e assim a camponesa bonita se tornou uma figura ambígua, admirada de longe, julgada de perto. Ser bela no campo era como ter uma vela acesa no celeiro. Todos sabiam que uma hora ia pegar fogo. Muitas vezes,
essa beleza se transformava em maldição social. Bastava um nobre dizer que foi tentado para que ela fosse chamada de bruxa, adúltera ou pior, insolente. Era comum que camponesas fossem expulsas da vila por causarem agitação visual. Sim, o crime era ser bonita sem permissão. O paradoxo era cruel. A beleza da camponesa era natural, e por isso mesmo, inaceitável. Não passava pelo filtro do sofrimento estético da nobreza. Não vinha com véu, com dor, com castidade performática. Era corpo e cor em estado puro. E isso, na lógica medieval, era pecado. Algumas tentavam se esconder. Cobriam os cabelos com panos escuros, sujavam o rosto de propósito, andavam encurvadas para parecer menores. Outras fingiam doença. Era mais seguro parecer fraca do que bela, porque beleza ali era como o ouro na lama. Todo mundo queria, mas ninguém podia admitir. As lendas populares estão cheias dessas figuras. A pastora que encantou o cavaleiro e foi mandada ao convento. A vendedora de mel que desapareceu após um elogio mal interpretado. A colhedora de uvas que virou canção triste em tabernas. Todas versões da mesma história. Mulheres que brilharam demais no escuro. Em algumas regiões, surgiram superstições para explicar tanta beleza fora do padrão. Diziam que as camponesas bonitas eram filhas de fadas, ou tinham sangue de sereia. Outras vezes, diziam que eram fruto do pecado. De um jeito ou de outro, a conclusão era sempre a mesma. Aquilo não podia ser apenas humano. Mas o que ninguém dizia em voz alta é que a beleza das camponesas lembrava o que a nobreza havia perdido: vitalidade. Enquanto a elite se escondia em tecidos, elas eram natureza viva. Enquanto outras morriam de arsênico, elas riam com as mãos sujas de terra. E se até aqui a repressão estética pareceu absurda, espere até entrarmos nos muros sagrados, onde até as freiras precisavam esconder a própria aparência. Ela ajoelhava no chão de pedra, envolta pelo silêncio e pelo incenso. A luz entrava em feixes estreitos pela janela gótica, iluminando sua pele clara, os lábios entreabertos, o pescoço exposto. O confessionário ficou em silêncio por tempo demais. Do outro lado, o monge apertava as mãos. A freira mais bela do convento acabara de confessar: "Padre, eu sou olhada demais." Na Idade Média, o convento era refúgio, prisão, castigo e vitrine. Muitas jovens bonitas eram enviadas para lá como forma de proteger ou esconder sua beleza. Era um jeito elegante de tirar do mundo o que causava incômodo visual. Uma mulher bonita demais para a corte, mas indesejada nos campos, acabava entre as paredes de pedra e promessas de silêncio. Mas a beleza não pedia permissão para florescer. Mesmo sob véus e hábitos escuros, havia olhos que brilhavam, rostos suaves, vozes doces. Algumas noviços chamavam atenção sem querer. Outras aprendiam a esconder cada centímetro de vaidade com culpa e penitência. Só que em ambientes fechados, a repressão escorria pelas frestas. A tensão era inevitável. Monges e padres faziam votos de castidade, mas continuavam humanos. Há registros de cartas apaixonadas, confissões sufocadas, trocas de olhares em jardins internos. A beleza dentro dos claustros era um tipo de tentação santa, uma heresia embalada em orações. E todos sabiam, mas ninguém falava. As regras eram rígidas, espelhos eram proibidos, perfumes também. Nada de penteados elaborados ou roupas ajustadas. Mas ainda assim, algumas freiras encontravam jeitos discretos de se embelezar. Um toque de óleo de lavanda, um lenço bordado, um olhar mais prolongado que o permitido. Pequenos gestos, grandes consequências. Quando descobertas, as punições variavam. Jejuns prolongados, isolamento, surras leves com intenção pesada e, às vezes, transferência para conventos mais afastados, onde os olhos do mundo não chegavam. A beleza ali era um crime sem testemunhas, mas com julgamentos diários, internos e externos. Há registros de freiras acusadas de seduzir monges apenas com o olhar, de outras admiradas pela própria abadesa, com sentimentos que não ousavam ser nomeados. A linha entre devoção e desejo era tênue, e o hábito não escondia tudo. Afinal, como esconder o que brilha até no escuro?
A arte medieval até tentou apagar essa tensão. Pinturas mostravam freiras com rostos apagados, genéricos, sem traços marcantes. Mas algumas obras escaparam. Afrescos com olhos doces demais, bocas inclinadas demais. Pequenas rebeldias pigmentadas que deixavam pistas de um desejo reprimido. E no fundo, o convento também era palco. Um palco onde a beleza era vigiada, controlada e muitas vezes admirada em segredo. A cela monástica virava espelho, a oração um disfarce e o pecado um espectador paciente. A pureza ali era negociada entre suspiros e véus molhados de suor. Se o mundo lá fora condenava a beleza como vaidade, dentro dos muros ela se tornava ainda mais perigosa. Uma faísca em meio a promessas de eternidade. E se até os claustros não eram seguros? No próximo tópico, vamos ver que nem os homens escapavam da estética absurda medieval. Ele atravessou o salão com a túnica tão justa que mal dobrava os joelhos. O cabelo oleoso escorria até os ombros e o code-pièce, aquela bolsinha suspeita no meio da virilha, balançava como símbolo de status. Ele se sentia poderoso, viril, sedutor, mas por dentro estava sangrando, literalmente. A meia de couro tinha roçado até abrir ferida. Glamour medieval era isso. Suor, sangue e vaidade com cheiro de cerveja azeda. Sim, os homens também tinham seus dilemas estéticos. E mesmo não enfrentando espartilhos assassinos ou maquiagens radioativas, passavam por pressões absurdas. O ideal de masculinidade na Idade Média era performático. Força, virilidade, presença e, pasme, uma boa dose de drama visual. Afinal, nada dizia, sou um guerreiro de respeito, como uma calça que mal deixava respirar. As roupas masculinas, principalmente entre os nobres, eram verdadeiros desfiles de ego e desconforto. As calças eram coladas, as túnicas ajustadas ao corpo e as botas altas demais para quem precisava montar cavalo. Havia também os puffs, enchimentos nas mangas, ombros e coxas, que davam ao homem um aspecto de pavão com TPM. Mas o auge da vaidade masculina estava no famigerado codpiece, uma espécie de sunga almofadada usada por cima da calça. A ideia era simples e absurda: mostrar que o sujeito era bem dotado, mesmo que fosse só pano recheado de feno. Era o equivalente medieval do carro rebaixado e da selfie sem camisa. O cabelo também era preocupação constante. Homens deixavam os fios crescer, ondular e escorrer. Passavam gordura de animal para dar brilho e provocar náuseas em quem estivesse a menos de 2 metros. Alguns até clareavam o cabelo com misturas que envolviam urina de novo. Porque se algo deu errado com as mulheres, por que não tentar com os homens? Perfume? Claro, feito de especiarias, ervas, alho e às vezes âmbar gris. O cheiro era uma mistura de taverna com altar, mas era preferível a cheirar como quem cavalgou 4 dias sem banho. Já a barba era símbolo de maturidade, mas também de perigo. Muitos preferiam a cara limpa, por medo de esconder piolhos ou heresias. Mas havia um detalhe cruel: o rosto. Cicatrizes de batalha eram glamurosas, mas só se fossem simétricas. Uma marca no lugar errado podia ser interpretada como lepra, possessão demoníaca ou maldição familiar. Homens bonitos demais, por outro lado, eram chamados de vaidosos, um meio termo impossível. E os camponeses? Esses nem tinham tempo para sofrer com a estética. Usavam o que dava, cheiravam como o gado e eram ignorados nas festas. Mas se tivessem olhos claros, voz grossa ou uma postura dominante, viravam ameaça. Sim, até entre os homens havia inveja estética com cheiro de suor e status. No fim, o homem bonito medieval era um malabarista da aparência. Precisava parecer forte, mas não selvagem. Cuidar-se, mas sem parecer afeminado. Ser desejável, sem demonstrar que queria ser. Era um teatro constante, com espada na cintura e insegurança nos olhos. E se os homens sofriam um pouco, quem ditava essas regras estéticas todas? No próximo tópico, vamos conhecer os verdadeiros moralistas da beleza medieval. Os inimigos públicos não número 1 do batom e do bom senso. Ela apenas ajeitou o cabelo diante do espelho. Não se pintou, não dançou, não sorriu. Mas o vigário a viu pela fresta da janela e decretou: vaidade demoníaca.
No domingo, foi chamada ao altar. Ouviu sermões sobre humildade, pecado e o inferno das mulheres que se olham demais. Tudo porque se penteou com leveza. No tribunal da moral medieval, o crime era ser vista existindo. A beleza, na Idade Média, não era só uma questão de gosto, era uma questão de poder. E como todo poder, precisava ser vigiada, especialmente quando habitava um corpo feminino. Foi aí que surgiram os moralistas da estética. Padres, monges, cronistas e até parteiras mal amadas, todos unidos pelo ódio ao espelho e ao batom de vinho. Os moralistas medievais tinham uma obsessão quase sensual por denunciar a sensualidade. Escreviam tratados inteiros sobre os perigos da vaidade, sempre recheados de detalhes que, curiosamente, revelavam certo entusiasmo. Diziam que a mulher que se arrumava demais estava buscando atenção, mas a que não se arrumava era preguiçosa. Ou seja, mulher bonita incomodava, mulher feia também. Os sermões falavam de Jezabel, Eva, Maria Madalena, sempre culpando o batom por guerras, pragas e adultérios. Segundo eles, uma mulher de rosto limpo e roupas simples era uma porta para o céu. Mas bastava um brinco fora do lugar para virar um convite ao diabo. A fronte alta, vaidade. O perfume, luxúria. A postura, arrogância. Alguns moralistas mais criativos até montaram catálogos de pecados estéticos. Mulher que usa véu colorido é vaidosa. Quem amarra a túnica abaixo da cintura deseja o olhar dos homens. E meu favorito, quem anda com passos firmes é rebelde. Ou seja, melhor ser uma sombra flutuante do que caminhar como alguém com vértebras. Havia quem levasse isso ao extremo. Nas vilas mais pequenas, mulheres eram denunciadas publicamente só por mudarem o penteado. Bastava um fiapo de ousadia para virar alvo. E o julgamento vinha sempre acompanhado de frases como "por seu próprio bem" ou "para salvar sua alma". Porque ninguém condena com mais força do que quem acha que está fazendo caridade. Mas o mais irônico é que muitos moralistas sucumbiam ao desejo que condenavam. Há relatos de monges que se apaixonavam por damas que viviam repreendendo, padres que escreviam cartas secretas, homens que falavam mal do batom durante o dia e sonhavam com ele à noite. A repressão era só a maquiagem do desejo. As mulheres, por sua vez, aprendiam a jogar o jogo. Se maquiavam em segredo, usavam símbolos religiosos para disfarçar acessórios, bordavam frases piedosas em vestidos provocantes. Era a vingança silenciosa da beleza, resistir sob camadas de culpa e cetim. No fim, os moralistas não odiavam a beleza. Odiavam não poder controlá-la. Porque uma mulher bonita, consciente disso, era um tipo raro de liberdade. E liberdade sempre foi pecado nos olhos de quem se alimenta do medo alheio. Mas às vezes, nem o medo segurava a vaidade. Ela se olhava no espelho quando invadiram sua casa. Nem teve tempo de esconder a escova de osso ou o frasco de perfume de lavanda. Gritaram, "Feiticeira!", arrancaram o espelho da parede e a arrastaram pela vila como se fosse um troféu do pecado. Não havia poções, nem livros proibidos. Só um frasco de maquiagem e uma mulher que sabia que era bonita. E isso, naquele tempo, era mais perigoso que qualquer feitiço. Na Idade Média, beleza e bruxaria caminhavam lado a lado, pelo menos nos olhos de quem tinha medo de ambas. Se uma mulher era bonita demais, andava sozinha, sabia se maquiar e ainda respondia com firmeza. Pronto. Bastava uma denúncia anônima, uma má colheita ou um marido frustrado para acender a lenha. Os espelhos, embora raros, eram vistos com desconfiança. Refletir a própria imagem era considerado um ato de vaidade, e vaidade, um sinal de que o diabo sussurrava ao ouvido. Algumas comunidades acreditavam que espelhos podiam capturar almas. Outras diziam que o reflexo era uma segunda face, aquela que os anjos não viam. Mulheres acusadas de feitiçaria muitas vezes tinham como provas objetos de beleza, pentes de madeira, frascos com pigmentos, cadernos com receitas de cremes. Diziam que tudo aquilo era bruxaria disfarçada de vaidade. E os interrogadores sabiam. É muito mais fácil queimar um frasco de perfume do que encarar a ideia de uma mulher livre. E muitas arderam. Algumas por realmente desafiarem o sistema. Outras por olharem demais no espelho. Ou por chamarem atenção num momento errado. As fogueiras serviam menos para purificar, e mais para apagar. Apagar o que incomodava, o que encantava, o que não podia ser domesticado.
Curiosamente, alguns dos relatos mais violentos envolviam mulheres que ousavam se cuidar em tempos de guerra, fome ou luto coletivo, como se um batom durante a peste fosse um insulto à dor alheia. Mas talvez fosse o contrário, um gesto de resistência, de dignidade, de sobrevivência simbólica. As vítimas mais famosas entraram para a história como feiticeiras, mas eram, na verdade, estetas. Mulheres que entendiam o poder de uma cor, de um penteado, de um olhar bem calculado. Elas não queriam enganar ninguém, só existiam com força demais. E num mundo de homens frágeis, isso já era suficiente para virar cinza. O espelho, então, virou símbolo duplo: vaidade e risco. Ter um espelho em casa podia render um elogio, ou um julgamento. Algumas mulheres enterravam os seus, outras os penduravam em quartos secretos. Olhar se tornou um ato de coragem, e manter o espelho limpo, um desafio contra o esquecimento. A fogueira não queimava só corpos, queimava histórias, técnicas, nomes. Cada mulher acusada era também uma escola de beleza calada à força. Cada perfume perdido, uma memória apagada. Cada grito, uma tentativa desesperada de manter a própria imagem antes que tudo virasse fumaça. E enquanto as chamas subiam, ficava a pergunta: por que tanto medo de uma mulher que se ama? No próximo tópico, vamos refletir sobre o que tudo isso deixou para trás. E o que ainda sobrevive, sussurrando nos padrões atuais. Ela fazia skincare toda noite com 7 passos sagrados: hidratante, ácido, sérum, óleo, máscara, colágeno e mais um que ela nem sabia o nome. E ainda assim, olhava no espelho e sentia que faltava algo. Uma sombra, talvez. Um sussurro antigo, porque mesmo no século XXI, ela carregava nos poros o peso de séculos onde beleza e dor andavam de mãos dadas. E a maquiagem ainda tinha cheiro de medo. A verdade desconfortável é que muita coisa da Idade Média sobreviveu. Não nos tecidos, nem nos espartilhos, mas nos padrões, nos olhares tortos, nas exigências silenciosas. Hoje não se queima mais mulheres por se olharem no espelho, mas ainda se julgam com uma fogueira nos olhos. E a fumaça continua subindo, só que invisível. A herança da opressão estética não está só nos produtos, está na linguagem. Mulher que se arruma demais quer chamar atenção. Se maquiar para quem? Prefiro natural. Natural para quem exatamente? Para a moral medieval, que ainda vive em muitos discursos modernos. A Idade Média, às vezes, está no comentário do crush. O culto à palidez virou filtro. A obsessão por loiras virou algoritmo. As cintas de castidade viraram shapewear. A maquiagem venenosa deu lugar a fórmulas aprovadas pela Anvisa. Mas a lógica continua. Esconda, corrija, contorne, apague. A beleza ainda é batalha. Só trocaram as armas. E os homens? Continuam presos em padrões absurdos também. A virilidade virou performance nas redes. A barba voltou como símbolo de poder. O corpo precisa ser forte, mais sensível, rico, mais humilde. Um novo teatro, com as mesmas cordas puxando por trás. A Idade Média renasceu com ring light. O que antes era culpa religiosa, agora virou culpa social. O espelho continua no mesmo lugar, mas agora vem com filtros, likes e estatísticas. E quem não se encaixa, sente o mesmo peso que Lady Eleanor sentiu com o vestido apertado. Só que em vez de morrer sufocada por cetim, sufoca por dentro, sorrindo para a câmera. E ainda há os moralistas. Hoje com celular, podcast e seguidores. Mulher que se ama é narcisista. Homem que se cuida é vaidoso demais. O discurso não muda, só ganha outra capa. A Idade Média virou tendência. E o horror virou herança, passada de geração em geração, como um espelho trincado herdado da avó. Mas há algo bonito também: a resistência. Cada mulher que se olha com carinho. Cada homem que se liberta da performance. Cada pessoa que diz, sou bonita do meu jeito, está na verdade quebrando uma corrente muito antiga. Desfazendo séculos de opressão com um toque, um riso, um gesto leve. Porque no fim, beleza nunca foi crime. O verdadeiro pecado sempre foi o medo de quem não sabia o que fazer diante dela. E talvez, só talvez, a liberdade esteja em reaprender a se olhar. Sem culpa, sem véu.
sem o cheiro da fogueira atrás da nuca. Ela não usava maquiagem, não sorria para agradar, não prendia o cabelo, não disfarçava as marcas. Caminhava em silêncio, como quem não devia nada ao espelho. E por onde passava, as pessoas paravam. Não sabiam se era bonita, só sabiam que não conseguiam desviar o olhar. Era como encarar a calma depois da tempestade. A beleza estava ali, inteira e muda. A gente passou séculos gritando pela beleza, tentando moldá-la, domesticá-la, vendê-la. E quanto mais gritávamos, mais ela escapava. Ficou nos detalhes, nos gestos, nos olhos que não querem dizer nada, mas dizem tudo. Talvez seja isso. Talvez a beleza real nunca tenha gritado, sempre tenha sussurrado. No silêncio das freiras que se cuidavam em segredo. No silêncio das camponesas que sabiam o próprio valor. No silêncio das condenadas que morreram em nome do próprio reflexo. E agora, talvez no teu também. Aquele momento do dia em que você se olha sem pressa, sem meta, sem filtro. A Idade Média tentou silenciar a beleza com medo de que ela falasse demais. Mas talvez o problema fosse o contrário. Ela dizia tudo, mesmo calada. Era impossível ignorar, porque existe uma força estranha em quem se aceita. Uma força que assusta quem ainda vive tentando caber no molde dos outros. E é por isso que até hoje tem gente tentando ditar o que é bonito. Porque beleza de verdade não obedece. Ela não precisa de permissão. Ela não implora por validação. Ela só é. E quem não aprendeu a lidar com isso, vai continuar chamando liberdade de pecado e espelho de heresia. A boa notícia? Agora a escolha é sua. Você pode continuar repetindo o padrão ou pode fazer como as rebeldes silenciosas que vieram antes. Pode se olhar de um jeito novo, pode usar vermelho num dia cinza, pode sorrir quando quiser ou não sorrir nunca mais. E tudo bem, porque talvez isso seja bonito também. Talvez a beleza esteja em dormir sem maquiagem, em rir com a boca aberta, em caminhar sem se explicar, em ser feio com charme, bonito com cansaço ou estranho com propósito. Talvez a beleza esteja só em existir, sem pedir desculpas. Então hoje, quando apagar a luz e encostar a cabeça no travesseiro, lembra de uma coisa. Você não precisa se parecer com ninguém que já morreu tentando ser o que esperavam. Você só precisa ser você, do jeito que ninguém mais sabe ser. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Eu tô nessa viagem. E se você quiser continuar caminhando pelas sombras da história comigo, já sabe, se inscreve, deixa o like e me encontra na próxima história. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é dormir com a alma em paz.